Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma ideia para vocês que pode ajudar muito na hora de comprar o caderno inteligente de vocês. E é o seguinte, eu vou mostrar como vocês podem testar algumas combinações com os cadernos inteligentes que vocês pretendem comprar, de disco, de capa, etc., para que vocês saibam se essa combinação funciona ou não. Eu fiz isso quando eu fui comprar o meu caderno Ice Grey, para eu ter uma ideia de como ele ficaria com os discos que eu estava selecionando para ele. E deu super certo, eu consegui ter uma ideia muito boa de como ficaria. E agora eu trouxe essa ideia aqui para vocês, tá bom? Então vou pegar aqui o meu tablet, que vai ser o meu auxiliar nesse momento. E aí é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem usar esse truque que eu estou mostrando aqui para vocês, de como testar os cadernos inteligentes antes de comprar, vocês vão baixar a foto do caderno inteligente que vocês querem testar alguma combinação. Vocês vão, obviamente, procurar a foto da capa, tá? Porque a combinação que a gente vai testar aqui é melhor quando a gente troca somente cores de discos e elásticos, tá? Porque realmente trocar a cor da capa com o truque que eu vou mostrar aqui pra vocês é um pouco mais complicado, não vai ficar tão fiel. É mais fácil a gente realmente fazer esse teste com os discos, tá? Com a foto feita o download aqui no aparelho de vocês, pode ser celular, pode ser tablet, eu fiz pelo celular na época, deu super certo. Vocês vão jogar no bloco de notas de vocês, tá bom? O bloco de notas, ele tem uma opção em que você pode escrever com a caneta ou com o dedo de vocês, né? Obviamente. E aí, é justamente essa função que a gente vai utilizar. A gente aumenta um pouco o tamanho da caneta aqui que a gente está utilizando, ou do pincel. E aí, é basicamente pintar por cima do acessório que está aqui que a gente quer substituir ou comprar de uma outra cor. No caso aqui eu estou pintando o elástico, que é basicamente o que eu fiz na época que eu fui comprar o meu caderno Ice Grey, só que eu fiz com, obviamente, o tamanho dele que eu queria comprar, para ter uma ideia. Eu estou fazendo aqui com o tamanho do Intelligine, porque ele é menor e é mais fácil, né, que mais prático para o vídeo. E vocês podem fazer isso aqui com um pouco mais de precisão do que eu estou fazendo. Porque eu, obviamente, estou fazendo com a caneta, mas eu estou fazendo rápido, porque a gente está aqui gravando um vídeo, né? E aí não tem muito como a gente fazer super, mega, hiper preciso. Mas, se eu tivesse com mais tempo, eu venho aqui, ó, diminuo o tamanho da caneta, aumento aqui o zoom, faço esses detalhezinhos que tem que ser feitos aqui, com um pouco mais de cuidado. E daqui, ó, já dá pra gente perceber. O caderno Ice Grey funciona bem com os discos pretos e o elástico preto também, na combinação dele, né? E esse foi basicamente o teste que me fez ter coragem para comprar o Ice Grey com os discos pretos quando eu fui comprar, porque eu precisava de discos maiores para o meu caderno e eu tinha um pouco de receio de qual disco eu ia comprar, qual disco eu ia escolher. Eu também precisava de um disco que fosse barato e eu não queria o branco, porque eu achava que o branco não ia dar tão certo. Pelo menos na minha opinião, né? Tem gente que usa o disco branco nesse caderno aqui e fica super bonito. A questão não é essa, é que pra mim eu achei que não ia dar muito certo. Então eu peguei aqui o conjunto preto, eu mostrei pra vocês aqui no canal como é que ficou quando eu comprei ele. E eu adorei a combinação. A outra combinação que eu trouxe aqui pra vocês é justamente a do Grey Love. Eu já vi gente usando ele com o elástico branco e os discos brancos e eu achei que funcionou. E aí, é basicamente o que eu vou mostrar pra vocês aqui também de como funciona. A gente pinta aqui, ó, o disco de branco. Passa a caneta branca por cima mesmo, assim. Aí a gente aumenta aqui o tamanho do pincel pra cobrir aqui o nosso elástico com a cor que ele tá aqui, que é esse cinza. Faz aqui o detalhe de dentro do Czinho. Pinta aqui por fora também. E aqui, ó, conseguimos também ter uma ideia de como ficaria o Grey Love com discos e elásticos brancos, que eu acho que super funciona também para quem quer essa combinação. Eu, obviamente, sou o tipo de pessoa que prefere cadernos que não tem um elástico branco, porque o elástico branco suja muito fácil. Eu tenho um caderno com elástico branco, eu tenho essa experiência para provar isso para mim mesma e para vocês. Os discos brancos também sujam um pouco mais rápido, tá? Um pouco mais fácil com caneta que você usa. Se você esbarrar o dedo sujo ali, ele vai, obviamente, pegar aquela tinta. Mas o disco é mais fácil de limpar do que o elástico, né? O elástico desgasta bem mais do que um disco se você for limpar, por exemplo. Então eu acho que tem sempre esse ponto a ser pensado quando você vai comprar
um kit de elástico com discos claros, tá? Obviamente, cada pessoa sabe das suas necessidades e sabe o que é que vai gostar. E também tem aquela questão, se você não sai muito de casa com o seu caderno, isso não é um impedimento. A mesma coisa vale para cadernos com capas claras. Eu tenho um caderno com capa clara, mais de um na grande realidade, só que os dois ficam dentro de casa. Então, por isso, eu não tenho medo de ter eles, mas mesmo assim o meu caderno com capa clara, que é o meu Ice Gray, tanto o Intelligine quanto o A5, eles estão com o elástico preto, porque eu preferi deixar com o elástico preto e guardar o elástico branco ali, para evitar que sujasse e evitar que desgastasse. Em algum momento, se eu sentir vontade, eu posso trocar, obviamente. Como o caderno inteligente é super customizável, isso é super possível, mas no momento ainda é uma combinação que eu prefiro deixar com o elástico preto. E temos alguns adendos. Obviamente, esse tipo de teste aqui é viável principalmente quando você não viu nenhuma combinação que você queria fazer com seu caderno em algum vídeo no YouTube, porque tem vários vídeos aqui que o pessoal faz, ou então no perfil do Caderno Inteligente também. Isso aqui é muito viável para quem precisa, né? Só que existem algumas combinações que a gente não consegue fazer, porque realmente algumas ferramentas têm limitações. Por exemplo, se eu quisesse testar esse caderno aqui com um disco transparente como o que ele tem, eu já não conseguiria, porque eu não consigo transformar um disco transparente aqui, eu não consigo pintar um disco de transparência. Essa é uma das limitações que nós temos aqui, com relação a cores de discos. Os metalizados ainda são os que talvez você consiga fazer de alguma forma, mas se você quer muito testar a combinação de discos transparentes com uma capa, talvez você consiga fazer com algum recorte. Por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, eu consigo fazer um recorte nela, né? Obviamente não é um recorte super maravilhoso, mas eu consigo cortar aqui, ó. E aí tirar a capa daqui, deixar somente a parte dos discos. E eu conseguiria pegar outra imagem, cortar só a capa para aparecer aqui e encaixar. E aí poderia apagar aqui onde aparecem esses discos pretos e deixar o disco transparente com a capa que eu selecionasse aqui. É uma opção, mas eu já adianto que eu ainda não testei ela, então se você for testar, depois me conta aqui nos comentários, inclusive, se deu certo esse tipo de teste, tá? Porque eu ainda não consegui fazer ele. Se eu fizer um dia, eu conto aqui pra vocês. Mas o que eu tinha pra mostrar de vocês de ferramenta aqui pelo tablet era basicamente isso. Agora, como eu tenho alguns cadernos inteligentes aqui em casa, eu resolvi fazer algumas combinações com os discos que eu tenho disponíveis e as capas que eu tenho disponíveis e mostrar para vocês algumas delas, para caso vocês se interessem quando forem comprar o caderno de vocês e caso vocês estivessem aí pensando em como alguma delas pode funcionar. Aqui estão todos os cadernos que eu troquei, discos ou as capas, para que a gente visse como é que funcionava. O primeiro caderno vocês já viram aqui no canal, que é esse caderno Intelligine que eu mesma fiz. A mistura dele é uma capa preta, né, com o disco rosa. E apesar de essa capa preta não ser original, vocês conseguem ter uma noção de como é que ficaria uma combinação da capa preta do caderno inteligente com discos rosas. Eu acho particularmente que funciona muito bem, mas isso daí fica muito a critério de cada pessoa, tá? A outra combinação, uma que já é conhecida por vocês, que é justamente a do Ice Gray com os discos pretos, né? Que foi a que eu mostrei pra vocês ali, inclusive com o Intelligine. E eu acho interessante mostrar pra vocês como ela funciona, porque vocês podem ver que aquele teste adiciona muito bem visualmente pra vocês. E eu realmente sinto que é uma boa ferramenta pra quem tá tentando entender combinações que quer utilizar no caderno e tá muito inseguro ainda. Outra coisa, essa combinação que eu fiz aqui foi usando os discos G no Intelligine. Eu assisto muitos vídeos da Escrevendo Caos, ela usa muito essa combinação aqui. Eu ainda não tinha visto nos meus cadernos, confesso que eu gostei bastante. Que talvez com um pequeno acontecimento que deva vir aí nos próximos dias, eu talvez teste essas combinações aqui de Intelligine com o disco G, e aí depois eu conto pra vocês como foi a minha experiência. A nossa próxima combinação é do meu caderno mais novo, né, que vocês já conhecem, o meu Planner Pink Blossom. E eu peguei os discos transparentes do meu Ice Gray e coloquei aqui nele, transformei ele no caderno médio que já vende dele, só que com os discos totalmente transparentes. Eu achei que funcionou muito bem com esse caderno, com essa capa.
Como é uma capa que já tem bastante informação, que já é muito bonita por si só, os discos mais neutros, né, mais transparentes, funcionaram muito bem e eu gostei bastante. Eu, obviamente, não vou usar ele assim, porque as folhas que estão aqui dentro são do meu caderno de estudo das escrituras, né, que eu já mostrei pra vocês, e eu vou voltar ele pra capinha branca, que já é dele. Mas eu achei super interessante. Acho que funciona muito bem, que dá super pra utilizar. E se você for comprar somente a capa, e você estiver também, inclusive, precisando de disco G, dá pra utilizar ele com disco G, que eu acho que funciona muito bem também. E a nossa última combinação é o meu caderno Ice Grey com os discos dourados, né? Esse disco dourado, ele é transparente aqui no meio e dourado somente nas bordas, mas eu achei que ficou uma combinação muito bonita, inclusive. Talvez com o elástico dourado que vem junto com esses discos também ficasse muito bonito. Eu não tenho como provar isso pra vocês agora, porque o elástico que eu tenho, que veio junto com esses discos, e a capa Pink Blossom, é um elástico rosa. Então, não posso aí confirmar nada pra vocês. Mas temos aí essa combinação que eu acho que funciona legal. E eu acho que se você gosta de discos metalizados, essa é uma combinação muito legal. Se você também pensa numa capa como essa, que é mais neutra, né? Apesar de terem detalhes muito bonitos, mas é uma capa mais neutra. Outra sugestão que eu acho que combinaria muito bem, mas que eu não consigo mostrar pra vocês, mas se eu tivesse a oportunidade eu testaria, seria os discos Rose Gold com esse caderno aqui do Pink Blossom, ou até mesmo com o Ice Grey, eu acho que funcionaria. São duas combinações que eu teria vontade aí de um dia, pelo menos, ver em algum lugar. Por enquanto eu ainda não vi essa combinação sendo utilizada, mas seria interessante ver. E é isso, galera. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a pensar em como fazer combinações para os cadernos de vocês, tirar um pouco da insegurança de vocês antes de vocês comprarem os cadernos de vocês e diminuir um pouco, talvez, a frustração que vocês pudessem ter em fazer uma combinação, achar que ela ia dar super certo, mas no final não ser tão legal assim quanto vocês esperavam. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode estar precisando desse conteúdo e que pode gostar dele também. É isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!